Tyron Woodley é um daqueles lutadores que marcaram época, mas que muitas vezes são lembrados com menos destaque do que merecem. Ex-campeão dos meio-médios do UFC, com defesas de cinturão sólidas e vitórias sobre nomes importantes, Woodley foi um atleta disciplinado, explosivo, estratégico e dominante durante seu auge. Ele combinava força física bruta, talento na luta agarrada e um poder de nocaute respeitável, tudo isso somado a uma inteligência tática pouco comum no MMA. Embora tenha tido uma fase final de carreira marcada por derrotas e polêmicas, seu legado como campeão permanece sólido e digno de respeito. Tyron Laken Woodley nasceu em 7 de abril de 1982, na cidade de Ferguson, estado de Missouri, nos Estados Unidos. Criado por uma mãe solteira, ele era o caçula de 3 irmãos e cresceu em um ambiente desafiador, cercado por pobreza, violência e dificuldades. Desde cedo, Woodley sabia que precisava encontrar um caminho longe do crime e das ruas, e esse caminho veio através do esporte. Ele começou a praticar o wrestling, luta olímpica, ainda na escola, e rapidamente se destacou como um dos melhores do estado. Woodley era disciplinado, trabalhador e extremamente competitivo. Seu talento o levou a conseguir uma bolsa de estudos na Universidade do Missouri, onde se tornou um dos melhores atletas da equipe de wrestling universitário. Ele se formou em economia agrícola e chegou a ser 2 vezes All-American na NCAA, uma honraria concedida apenas aos melhores atletas do país. Essa base no wrestling seria crucial para sua futura carreira no MMA, onde ele se tornaria um dos grapplers mais perigosos da divisão dos meio-médios. Woodley começou sua carreira profissional no MMA em 2009, após um curto período como amador. Ele entrou com o pé na porta no evento Strikeforce, que na época era um dos maiores concorrentes do UFC. Logo em suas primeiras lutas, chamou atenção pela força física, explosão nos golpes e excelente defesa de quedas. No Strikeforce, Tyron acumulou uma sequência de vitórias expressivas, enfrentando nomes como Paul Daley, Tarek Safieddine, Nathan Coy. Apesar de ter perdido a luta pelo cinturão vago contra Nate Marquardt em 2012, a sua performance geral chamou a atenção do UFC, que o contratou quando comprou o Strikeforce naquele mesmo ano. Sua estreia no UFC foi em 2013, com uma vitória por nocaute devastador contra Jay Aaron. A partir daí, Tyron começou a subir no ranking com vitórias sobre nomes como Josh Kushek, Carlos Condit, Dong Hyun Kim, Kelvin Gastelum. Com seu estilo físico, agressivo e inteligente, ele se consolidou como um dos principais nomes da divisão dos meio-médios, 77 kg. A consagração veio em 30 de julho de 2016, no UFC 201, quando Tyron Woodley enfrentou o então campeão Robbie Lawler. Lawler vinha de 2 lutas históricas contra Rory MacDonald e Carlos Condit, mas foi completamente superado por Woodley. Com um direto de direita preciso e potente, Woodley nocauteou Lawler no primeiro round, conquistando o cinturão dos meio-médios e iniciando seu reinado como campeão. A vitória foi marcante. Tyron mostrou sua explosão física, paciência tática e precisão cirúrgica em uma luta onde muitos apostavam contra ele. Tyron Woodley foi campeão dos meio-médios do UFC entre 2016 e 2019, defendendo seu título por 4 vezes, algo extremamente difícil na categoria mais competitiva do MMA. Durante seu reinado, ele enfrentou e venceu nomes de peso como Stephen Thompson, empatou a primeira luta e venceu a revanche. Demian Maia, defendeu quedas por 5 rounds contra um dos melhores grapplers do mundo. Darren Till, finalizou o invicto inglês com um estrangulamento Darcy no segundo round. Seu estilo, porém, passou a ser criticado por parte dos fãs e da mídia, que o consideravam conservador demais. Woodley optava por lutas mais táticas e controladas, minimizando riscos e usando sua força física, controle de grade e o wrestling para dominar. Apesar da eficiência, muitos não achavam suas performances espetaculares. Isso gerou um certo atrito entre ele e o presidente do UFC, Dana White, que em várias entrevistas criticou publicamente o estilo de luta de Woodley, o que afetou sua imagem perante o público. Mesmo assim, Tyron é um dos campeões mais dominantes da história dos meio-médios, ficando atrás apenas de Georges St-Pierre em defesas de cinturão bem-sucedidas na época. A trajetória de Tyron começou a mudar após perder o cinturão para Kamaru Usman, em março de 2019, no UFC 235. Usman aplicou uma surra técnica durante 5 rounds, anulando completamente o jogo de Woodley. Foi o início de uma fase difícil. Depois disso, Woodley amargou mais 3 derrotas consecutivas. Gilbert Barnes, dominado por 3 rounds. Colby Covington, perdeu por nocaute técnico após lesão. Vicente Luque, finalizado com um mata-leão após início promissor. Essa sequência de 4 derrotas seguidas terminou na saída do UFC em 2021.
A essa altura, muita gente já considerava Woodley um ex-campeão em fim de carreira, apagado e distante do seu auge. Após sair do UFC, Woodley decidiu migrar para o boxe, e sua estreia foi justamente contra o influenciador digital e youtuber Jake Paul, em uma luta bastante midiática. Na primeira luta, Tyron foi mais conservador, mas conectou bons golpes. Mesmo assim, perdeu por decisão dividida. A revanche veio logo depois, quando substituiu Tommy Fury de última hora. Porém, na segunda luta, Jake Paul conectou um cruzado devastador no sexto round, nocauteando Woodley brutalmente. As lutas de boxe foram polêmicas, com muitos fãs alegando que Woodley não estava se esforçando ou lutando sério. Outros defendem que ele apenas não se adaptou bem ao boxe tradicional, e que o tempo de inatividade o prejudicou. De qualquer forma, sua participação nesses eventos ampliou seu nome fora do octógono, mas também gerou dúvidas sobre sua imagem como lutador. Tyron Woodley era um lutador completo, mas com características muito claras. Explosão muscular. Poucos lutadores tinham o arranque e a potência que ele demonstrava nos contra-ataques. O wrestling defensivo. Era quase impossível derrubá-lo, devido ao seu background universitário. Direita devastadora. Seu golpe mais perigoso era o direto de direita, com o qual nocauteou vários oponentes. Controle de grade. Prendia os adversários e minava o ritmo das lutas. Estilo conservador. Nos últimos anos, ficou mais defensivo e focado em evitar riscos. No auge, Woodley era um dos lutadores mais difíceis de enfrentar na divisão. Mas sua queda coincidiu com uma perda de agressividade e iniciativa ofensiva, o que facilitou o trabalho de adversários mais ativos. Fora do octógono, Woodley sempre foi um lutador engajado, que falava sobre racismo, desigualdade social e a importância da representatividade negra no MMA. Suas declarações muitas vezes causaram polêmica, mas também abriram espaço para discussões importantes dentro do esporte. Além disso, Tyron também se lançou como rapper, chegando a lançar clipes e músicas autorais. Embora sua carreira musical não tenha decolado, ela mostra um lado artístico e criativo que poucos conhecem. Também atuou como comentarista, ator em filmes de ação e participações na televisão, sempre buscando expandir sua marca pessoal. Mesmo com a fase final da carreira sendo marcada por derrotas e críticas, Tyron Woodley deixou um legado importante. Foi um dos campeões mais dominantes da história dos meio-médios. Primeiro lutador negro a manter o cinturão dos meio-médios por tanto tempo no UFC. Inspirou atletas a acreditarem na eficiência do wrestling no MMA moderno. Abriu espaço para conversas sociais dentro do esporte. É um daqueles casos em que o fim da carreira não apaga o brilho do auge. Tyron Woodley foi um campeão calado, metódico, cerebral e mortal. Seu reinado foi construído com suor, inteligência e poder de nocaute. Apesar de não ser o lutador mais carismático ou amado pelo público, foi um exemplo de profissionalismo, foco e consistência. Mesmo com uma queda acentuada no final da carreira, ele merece ser lembrado como um dos maiores meio-médios da história do UFC. Sua história é uma lição sobre superação, disciplina e a importância de acreditar em si mesmo, mesmo quando todos estão duvidando. Tyron não foi o mais barulhento, nem o mais popular, mas foi um campeão legítimo, que construiu sua jornada com trabalho duro, méritos e sem atalhos. E isso, no fim das contas, é o que define um verdadeiro guerreiro do MMA. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se.